Olá, eu sou Moshe Ben Shalom e trago para vocês uma pequena dissertação sobre os conceitos filosóficos, históricos e escriturísticos da imortalidade da alma versus ressurreição. Então, entraremos em alguns conceitos de palavras, meditaremos em etimologia das palavras Tártaro, Geena, Sheol, Hades, Inferno. Nós temos que entender toda a herança que recebemos de culturas diversas, de várias civilizações e até mesmo de impérios que se sucederam no decorrer do tempo na Terra. A priori, é importante relatar que as Escrituras sempre embasam a questão da crença na ressurreição, tanto nos livros dos profetas de Israel, bem como na Brit Hadashah, na Aliança Renovada. Nós vamos ver ali os apóstolos firmando suas crenças na ressurreição, ou seja, tornar a surgir um dia para receber ali o galardão, no caso dos santos, a vida eterna. Sendo assim, os ímpios, a morte eterna, isto é, perecer para sempre. Mas a confusão se dá é que as pessoas confundem a crença na ressurreição com a crença na vida após morte, ou seja, morre o corpo, mas a alma fica viva. Para entendermos isto, precisaremos de estudar um pouco da cultura helênica, da cultura grega, das teses de Platão, que, querendo ou não, nossa nação recebeu esse legado de pensamento. Muitas pessoas me perguntam, Roshi, mas por que então muitos dos judeus acreditam em imortalidade da alma? Bom, eu sempre respondo o seguinte: veja quantos exílios nosso povo sofreu, por onde eles passaram. Embora as Escrituras sejam categóricas em dizer que a alma é você, ou seja, você não tem uma alma, você é uma alma. Quando o Eterno forma o homem do barro e ele sopra na narina deste homem, chamado Adam, em hebraico Adão, e diz assim: e ele passou a ser alma vivente. E não diz que ele passou a ter, mas o verbo usado ali é o verbo ser e não ter. Logo, Adão é uma alma vivente e não tem uma alma vivente. Mas essas confusões se deram devido à assimilação das culturas das nações pelas quais passou o nosso povo. Israel ficou no Egito 430 anos, quase a idade do Brasil. Então, se você nasceu na cultura brasileira, de um povo que vem recebendo várias heranças, várias culturas, e nós acostumamos com as festas que temos, nós acostumamos com o nosso modo de vida. Então, o período que Israel passa no Egito, basicamente, é quase o tanto dos anos da história do nosso país, do Brasil. Sendo assim, qual era a crença predominante dos egípcios? Na terra de Mitzraim, o Egito, Israel recebeu uma carga muito forte da crença na imortalidade da alma, ou seja, o homem morre, mas a sua alma é indestrutível. Contradizendo assim o que encontra-se no Tanar, a alma que pecar, esta morrerá. As Escrituras sempre tratam da alma como um ser vivo. O ser humano é uma alma viva e ele não possui uma alma que vive independente do corpo. Bom, isso nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Então, entenda que a crença predominante, peculiar dos egípcios, era sim a crença na imortalidade da alma. Eles viviam para se preparar para o dia da partida e os faraós levavam muito ouro consigo, daí a construção das pirâmides, verdadeiros túmulos, mausoléus, para toda uma questão de sobrevivência depois de estar morto. Israel, ele sai do Egito e traz consigo esse pensamento da imortalidade da alma. Não bastasse isto, mais à frente, o que acontece? Israel também é levado cativo para a Babilônia por conta dos pecados e passa ali na Babilônia 70 anos aprendendo e assimilando novamente uma cultura que acreditava que a alma era imortal.
Mas todo esse conceito vem muito antes mesmo da Babilônia. Se você olhar em Bereshit, no livro de Gênesis, o Eterno disse a Adão: se você comer do fruto desta árvore, certamente morrerás. Mas quando Eva conversou com a serpente, o que a serpente disse? Certamente não morrerás. Então esse conceito de que o homem morre, mas não morre, é a linguagem da serpente. Pena que a maior parte das pessoas acreditam na voz da serpente ao invés do dito do Eterno, que o homem realmente morre. Então, ratificando, a alma que pecar, esta morrerá. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu já tenho artigos sobre no meu Face, no site Ohel Mashiach, Tenda do Messias, sobre o mito do seio de Abraão, falsos pilares da imortalidade da alma e outros artigos. Este áudio foi primeiro para dar um embasamento histórico a esta questão, de por que muitos judeus, contrariando o que a Torá diz, hoje creem que a alma do homem é imortal. O próximo áudio tratará da questão filosófica de por que nós herdamos este pensamento também. Continuando, parte 2, agora mais o conceito filosófico. Depois de ter entendido toda a questão histórica, o choque cultural que Israel sofreu estando em exílio, tanto no Egito, 430 anos, com mais 70 anos na Babilônia, somando os dois, nós temos aí 500 anos de exílio, de choque cultural, de choque ideológico. Então, haja mentalidade para suportar tamanha influência das nações que tanto um império quanto o outro tinha em comum a crença na imortalidade da alma. Israel, no que tange a esse assunto, estava solitário, acreditando desde então que a alma ela perece. Por isso, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque a alma é a junção do fôlego de vida, da ruach, com o nosso corpo. Então, o corpo com fôlego de vida gera vida, Chaim, gera alma. A alma é o seu intelecto, é você, é a junção dessas duas matérias. Contrapondo a isto, os babilônios e os egípcios acreditavam totalmente diferente, que a alma era uma matéria inteligível, viva dentro do ser humano, que uma vez abandonando o corpo, vagava, iria imediatamente para algum lugar especial ou de tamanha tristeza, sofrimento. Pois bem, quando o Mashiach e Yeshua vêm à Terra, alguns judeus já acreditavam nisso. E esse exílio da Babilônia fez com que os judeus assimilassem novamente mais culturas. Fato este que os essênios apartaram-se da adoração que era oferecida ao Eterno no templo por conta da contaminação. Os judeus, voltando da Babilônia, trouxeram o calendário babilônico, tanto que os nomes dos meses do calendário judaico é um análogo aos meses do calendário da Babilônia. Mas não quero me aprofundar neste assunto, só mostrando que assimilaram muitas coisas e trouxeram também a crença novamente na imortalidade da alma. A pergunta feita a Yeshua: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou o pai dele? Ora, esta é uma pergunta de cunho espírita, da crença na imortalidade da alma. Por quê? Como ele mesmo poderia pecar para que ele mesmo tivesse nascido assim? Você percebe aí a pergunta de cunho espírita? Na época não era chamada espiritismo, mas necromancia. Mas você percebe aí a crença na reencarnação embutida ali. Por quê? Por conta da assimilação das nações, uma vez que as escrituras não trazem esta informação a nós. Ponto. Bem,
Logo após o primeiro, segundo, terceiro século, os apóstolos que andaram com Mashiach haviam morridos, e saiba você que o que Roma não conseguiu pela força, a Grécia conseguiu pelo intelecto. Roma, sendo assim, foi a nação mais sincrética que existiu no tocante a império, porque o que Roma achava interessante nas nações pegava para si. Então a força intelectual de Roma era helênica, era a força do pensamento grego. E aí entra Platão. Platão foi um filósofo que ele acreditava piamente na imortalidade da alma. Ele acreditava que a matéria, tudo é perecível, mas a ideia, a sabedoria da ideia, ela era imortal. Portanto, de Platão vem toda essa tese de que esse corpo é uma carcaça pesada, é um fardo que temos que carregar, e que a libertação da alma acontece após a morte. Então, quando Platão estava prestes a morrer, ele estava feliz, porque ele acreditava que, a partir de então, ele poderia transitar no campo, no mundo das ideias, sem o fardo deste corpo. Daí surge algumas seitas gnósticas, porque a Roma estava já assimilando a cultura judaica, porém no pensamento platônico. Assim, não é difícil perceber que é um choque de ideias que, quando Roma começa a assimilar a cultura dos judeus no pensamento platônico, que era o pensamento no que tange a alma, a imortalidade, era o que ganhou notoriedade, o pensamento vigente da época. Então, quando o Yeshua ele fala em paraíso, eles estão pensando em desencarnar. Eles estão pensando que depois da morte já tem o imediatismo, o galardão imediato. Quando ele promete ao malfeitor no madeiro, em verdade vos digo hoje, então Yeshua faz uma promessa, estarás comigo no paraíso. Eles, ao traduzirem com a mentalidade filosófica platônica, colocaram, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como se o Mashiach estivesse no paraíso naquele dia. Só que o conceito judaico de paraíso é o Gan Eden, é a reestruturação do planeta Terra voltando a seu estágio natural, anterior à queda do homem. Mas o conceito de paraíso helênico eram os conceitos da imortalidade da alma, de desprender-se do corpo. Logo, Yeshua fala, em verdade vos digo hoje, eu estou dizendo nesse momento, e fez uma promessa futurística, estarás comigo no paraíso. E eles traduziram como, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí surge uma problemática, porque se 3 dias depois, ao ressuscitar e aparecer pela manhã Maria Madalena, Miriam Magdalá, Yeshua fala, não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Logo, o paraíso que Yeshua prometera ao malfeitor foi estar na terra restaurada. Esse era o conceito de Yeshua e o conceito bíblico de paraíso, e não estar no céu com o eterno, porque Yeshua 3 dias depois não tinha se apresentado, provando que ele passara os 3 dias realmente morto. Aí Salomão Shilomo diz assim, na sepultura para onde vais, não tem memória, projeto, ciência, sabedoria alguma. Veja que Yeshua não teve com Hashem, com Adonai, enquanto esteve morto, porque o morto está morto. Vamos entrar agora no próximo áudio sobre os conceitos das palavras, né? Etimologia das palavras. Geena, você entender Hades, entender Sheol, Tártaro. Até lá. Então, continuando o nosso raciocínio, enquanto as escrituras diziam certas coisas, no conceito de quem a recebia pelo pensamento platônico e helênico, interpretava totalmente diferente. Então, a partir do 3º século adiante, surge na Idade Média algumas seitas gnósticas que acreditavam, por exemplo, no conceito de paraíso judaico com a visão grega de um paraíso imediato, quando a alma desprender-se do corpo. Por isso, eles acreditavam que deveriam, algumas ramificações do gnosticismo, eles acreditavam, alguns desses grupos acreditavam no flagelo, acreditavam em
bater, em machucar a carne. Quanto mais ferir o corpo, você está elevando a alma a um estágio espiritual. Então tudo isso surge com o pensamento de Platão e a própria distorção do pensamento de Platão. Então, Platão acreditava que ele iria, depois da morte, andar, vagar no mundo das ideias, que para ele este mundo era eterno, sendo que as escrituras narram para nós que a alma perece, a alma morre, a alma é você. E Adão passou a ser alma vivente e não ter uma alma que vive. Sendo assim, conceitos também do paradeiro do homem após a morte virou uma mitologia. Por quê? O conceito Sheol no hebraico é sepultura, lugar de depositar o corpo do morto. Então quem morre vai para o Sheol. Tanto é que algumas bíblicas, com o pensamento ainda da herança platônica, trazem quando vai para o além. Traduzem sepultura, Sheol, como além. Então nós recebemos esse pensamento e ela entra na teologia cristã e vem avassalando tudo, fazendo com que você acredite em coisas que as escrituras nunca falaram delas, ou falaram de uma forma definitiva. O homem morre, a alma que pecar, esta morrerá. Então, eles confundiram os termos Sheol e Geena. Por exemplo, Sheol é sepultura, para onde o morto vai, para debaixo da terra. Geena já era um lugar que os idólatras judeus, israelitas, levantaram altares, levantaram adorações a Baal e queimavam seus filhos a Baal, passavam seus filhos pelo fogo para dar essa indevida adoração. Isso você vai ver em Jeremias 7,31, que esse local onde eles levantavam esses altares para Baal ficava perto de Jerusalém, chamado o local Vale do Rinom. E esse lugar é exatamente onde Josias depois começou a colocar ali cadáveres de animais e dos ímpios também que pecavam, jogavam. Ali servia mais como um receptáculo para que se colocasse ali corpos para que fossem queimados. E ali, por conta de colocar esses corpos, que era o Vale de Rinom, começaram ali vermes se multiplicarem, de forma que era necessário atar fogo, e um fogo até contínuo, para que essa imundície toda não contaminasse a cidade de Jerusalém. Diante deste cenário, Yeshua, ele diz ali, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Se você apagar o fogo, o verme vai se multiplicar. Então, saiba você que o Vale de Rinom, o Geena ali, ele existia nos dias de Yeshua. Só que Yeshua se refere à passagem do último capítulo de Isaías 66, quando fala que o verme não morre e o fogo não se apaga. Ora, se estivesse falando de imortalidade da alma, o verme também teria que ser imortal, porque o verme não morre. Daí você vê que é uma força de expressão e não uma literalidade. E o fogo que não se apaga é porque, sem essa base histórica, você vai imaginar que é um fogo que vai ficar queimando as pessoas eternamente. E aí você não vê nenhum pingo de justiça num Elohim, que uma pessoa peque, que ela peque aí 15 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, agora vai sofrer num fogo eternamente. Nós não temos a concepção do que é uma eternidade, porque nós somos mortais. Então, você não tem como dimensionar o que é colocar alguém para sofrer num fogo queimando eternamente. Aí entra o conceito de Hades. Hades, na mitologia grega, era o deus irmão de Zeus, era o deus do submundo. Hades vem de Aides, no grego, quer dizer invisível. Então as pessoas acreditavam que ao morrer, e inclusive na cultura helênica grega, se colocava 2 moedas de prata nos olhos para que o barqueiro Charon levasse até o submundo, e era um lugar de sofrimento. Então imagine que quando eles começaram a ter contato com as escrituras, eles traduziam no seu subconsciente automaticamente os conceitos judaicos para os conceitos gregos já pré-estabelecidos na cultura. Então eles começaram a entender o Geena, que era um lugar físico em Israel onde se queimava defuntos, com o Hades, o lugar do sofrimento, né? E ou Tártaro, que era o lugar do submundo, o pior lugar do Hades, né, digamos assim.
começaram a entender o Tártaro, na verdade, como purgatório criado mais tarde pelo catolicismo. Então você vê aí choque de várias culturas e nós somos herdeiros dessa mistureba, dessa miscilança, dessa miscigenação, desse sincretismo cultural. Por isso, se faz necessário voltar-se às Escrituras com um pensamento único, tentando abstrair dela todas as informações necessárias. Porque se você for olhar o que certas denominações judaicas, vertentes judaicas hoje apregoam, são coisas totalmente ou ali do Talmud, já oriundo das concepções egípcias e principalmente babilônica, com o pensamento atual ocidentalizado da cultura da imortalidade da alma, que vem desde Platão. Então eu estou te dando várias vertentes históricas para você entender por que alguns judeus não acreditam em imortalidade da alma, porque esses são mais aptos a buscarem, atentos a buscarem nas Escrituras o que o Eterno falou, enquanto que outros vão baseando-se mais na questão filosófica herdada. Entenda você que eles mudaram ali a questão de Sheol, que é sepultura, o morto vai para debaixo da terra, ou para as cavernas antigamente, que eram os sepulcros dos mais ricos em Israel. Trocaram para a questão de além, ou seja, querendo dizer que o morto não está morto. Portanto, o Eterno proíbe categoricamente falarmos com os mortos, porque o Eterno sabe que são shedim, são espíritos malignos que vêm como supostos mortos para nos enganar com doutrinas de demônios. O Tártaro vira o purgatório, o Geena vira o Hades, toda esse malabarismo, porque o Eterno disse lá no Éden que o homem certamente morreria se pecasse, mas a serpente diz certamente não morrerás. Hoje as pessoas acreditam que o morto morre, mas está vivo de alguma forma. Aí vem o imediatismo, que é totalmente contra as Escrituras, porque as mesmas dizem que Yeshua, quando voltar, estará com um galardão para dar a cada um segundo suas obras. Quando ele voltar, ele não voltou, logo não tem ninguém nem no paraíso, nem no purgatório, nem sofrendo. O morto está morto aguardando o juízo. Davi falou por profecia: quando eu acordar, ou seja, ressuscitar, me satisfarei com a sua semelhança, porque ele não enxergou o Mashiach com seus olhos carnais, embora o enxergou com seus olhos espirituais. Estevão disse em Jerusalém: eis o túmulo de Davi estar até hoje no nosso meio, e ele não subiu aos céus. Ora, se Davi não foi para o céu, quem dirá qualquer um de nós? Então, se você for olhar com os olhares atentos para as Escrituras, você perceberá que as Escrituras embasam a crença na ressurreição. Shaul, Paulo disse: se ele não ressuscitou, é vã nossa pregação. Ora, se ele já tinha feito o sacrifício, como seria vã essa pregação se caso o Mashiach não tivesse ressuscitado? Shaul estava falando: se ele não ressuscitou, ele está morto. E se ele está morto, nós também morreremos. Mas se ele levantou dos mortos para viver eternamente, temos aí sim uma convicção, uma boa esperança, uma boa nova de que também um dia ressuscitaremos e teremos vida eterna. Então Shaul, ele mostra que o ato de crer na ressurreição é muito mais poderoso do que simplesmente acreditar na morte, no sacrifício do Mashiach. Porque se ele não ressuscitou, mesmo tendo feito o sacrifício, é vã a nossa pregação. Então os apóstolos, bem como os profetas, acreditavam na ressurreição, de um dia voltar a viver, como a própria palavra já, o conceito da palavra nos ensina, do que na vida pós-morte. Aí é kardecismo, é espiritismo, que vem da crença desde os necromantes, que o Eterno mandava exterminar, porque o Eterno sabia que essa doutrina é nociva à sã doutrina.